Olá, boa tarde. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje é dia 6 de agosto, não, 6 de setembro de 2025. Eu tenho 3 sonhos para contar para vocês. Em realidade, eu estou sonhando diariamente, mas eu vou contar 3 que para mim é significativo. No dia 19 de agosto, eu sonhei que eu estava em uma cidade no Brasil, onde minha mãe morava antes. E eu estava descendo por uma rua, ela tem uma pequena descida. Só que quando eu comecei a descer pela essa rua, vinha outra rua atravessando ela. Nessa outra rua que vinha atravessando ela, quando eu estava mais ou menos na metade da rua, eu olho para o lado direito e vejo como um nevoeiro laranja, avermelhado, que vinha, era muito denso e vinha cobrindo toda a cidade, toda a rua. E alguém disse que vinha de China. Então eu saí correndo pela rua que eu estava descendo e coloquei uma manta na cabeça, que no sonho era essa manta aqui, ó. Ela é pequena. Então eu coloquei na minha cabeça, eu me tapei para esse nevoeiro não me pegar. Por quê? Porque dizia que era um vírus que estava vindo de China. Se sabia que era um vírus que estava vindo de China. Então eu saí correndo. Aí eu atravessei outra rua. Nessa outra rua, descendo, enquanto eu descia, que eu passei, que cruzou outra rua, continuava vindo esse nevoeiro, né? E ele vinha devastando tudo. Aí quando eu cheguei no final dessa rua que eu estava descendo, lá embaixo, eu olhei para o céu e vi o céu com várias nuvens densas e vários formatos. E eu vi no céu um formato de um olho gigante olhando para a terra. E aí se comentava que era o olho de Deus olhando para a terra. Eu sabia que era o olho de Deus olhando para a terra. E eu vi uma roda, uma coisa gigante no céu, que era uma tampa. Aí alguém dizia que era o eixo da terra. E havia um montão de pessoas do lado, só que estavam atrás de mim, só que elas não viam bem o que eu estava vendo. Elas estavam olhando para o céu, mas elas não viam bem. E eu informava elas o que era. Então, de repente, nós fomos levados até acima das nuvens, estávamos muito alto. E alguém dizia que era a ira de Deus. E começávamos a dar volta no mundo inteiro, em alta velocidade. Deus girava a gente, no sonho estava meu filho, que fez 15 anos agora, dia 2 de setembro. E ele no sonho, ele tinha menos de 2 anos, ele era criancinha ainda. E havia outra pessoa que cuidava dele, um varão. E a gente estava lá em cima no céu e ficava girando em alta velocidade. E eu me segurava e essa pessoa cuidava do meu filho, ela que cuidava do meu filho. E a gente girava em alta velocidade. Aí de repente, Deus parou de girar a gente no mundo inteiro. A gente virava em volta do mundo inteiro. Aí Deus parou e me fez olhar. Eu olhei para baixo assim. Quando olhei, é como que Deus abriu as nuvens. Parecia que tinha um vidro transparente. Ele abriu assim. E eu olhava para baixo e vi várias casas de cores. E eu sabia que era Moscou. Eu nunca fui a Moscou, mas eu sabia que era Moscou. De repente, como que demos uma volta a mais, se eu não me engano. Aí terminou isso e a gente chegou em um lugar onde tinha umas grades. Era um lugar enorme, não sei se tinha começo e fim, sei que era separado por grades. A gente estava do lado de fora. E havia tipo uns edifícios um amarelo bem clarinho. E tinha grades, não era muros não, era grades. E tinha um quadrado grande, tipo uns 6 metros por 6, algo assim. E dentro desse quadrado de grades também, com um portão, para a pessoa entrar para esse outro lado,
tinha que passar por esse quadrado, era tipo um lugar de segurança aí. E tinha vários guardas cuidando essas grades. Então, dentro dessas grades, tinham como uns 4 guardas. E aí tinha um homem que ele me autorizava a entrar. E diziam aí que ele era o esposo da minha irmã. E ele era bem vistoso, ele era bonito. E eu pensava dentro de mim, como que esse homem bonito... E diziam que ele era médico. Como que esse homem bonito, vistoso, se casou com Socorro? Socorro é uma irmã que eu tenho, que ela teve um problema de saúde, ela não teve... Ela é um pouco criança, então ela não aprendeu a ler e a escrever. Então, no sonho, eu fiz essa pergunta. Por que que ele casou com ela? Porque, geralmente, as pessoas elas são orgulhosas, né? Não querem compromisso com pessoas com alguma dificuldade. Mas ela, tadinha, que ela no sonho, ela tinha a idade que ela tem, 60 anos. E eu fiquei perguntando, né? Como que um homem desse casou com ela. Aí eu entrei. Nessa que eu entrei, ela estava me esperando do outro lado. Já havia entrado muita gente e eu estava esperando para uma festa. E ela tinha na mão como se diz, uma toalha de mesa branca. E era muito branca a toalha de mesa, não era muito nova, era branca. Quando eu entrei com meu filho, como ele era pequeno, alguém tinha jogado no chão um par de brinco. E eu queria que ele jogasse fora esse par de brinco, que ele pegou só um dos dois. Era como se fosse uma pérola cinza, meia grandezinha. E eu não queria que ele pegasse isso, porque era pecado para mim no sonho, né, que ele estava pegando isso. Mas como ele era criança, eu também sabia que era como que a pessoa ia entender que era só uma criança que estava pegando aquela pedra, né? E aí eu acordei. Dia 21, eu tive outro sonho. Eu sonhei que eu estava olhando assim e eu estava em Jerusalém. Também nunca fui em Jerusalém. Só sei que tinha uma casa de esquina, uma casa meio como antiga. Não sei explicar como era a casa, mas não era uma casa moderna. Era como se fosse de tijolos, assim, de barro. Não sei explicar. Só sei que era uma casa que estava de esquina e de repente vinha 2 homens e dobrava e eu vi os 2 vestidos assim como se tivesse de vestido com umas túnicas, se não me falha a memória. Parece que eles tinham um cinto na barriga amarrado e diziam que eles eram os 2 profetas e já iam começar a predicar. Então o significado desses 2 profetas é que eles já estão na esquina, já vão começar a predicar, né? Depois, dia 23, que foi no sábado, eu tive outro sonho. Eu sonhei que eu estava de longe, como uns 8 metros ou 10, e era de madrugada, e eu estava no Getsemane. E aí eu via Jesus, há 2000 anos atrás, exortando aos discípulos. Aí eu escutava e estava na minha mente no momento, e eu acordei também com isso, São Marcos capítulo 14, a partir do verso 37, que veio logo Jesus e encontrou eles dormindo. Aí ele disse a Pedro: Simão, Pedro, dormes? Não has podido velar 1 hora? Eu vou resumir, né? E no verso 41 diz assim: a terceira vez veio Jesus e disse: dormiram já descansaram, basta, a hora ha chegado. E aqui o Filho do Homem é entregado em mãos dos pecadores. Levante-se, vamos e aqui. Se acerca os que me entrega. A minha interpretação foi que se não podemos velar 1 hora, como que a gente não pode velar 1 hora? E disse que a hora ha chegado. Já é hora de acordar, porque acabou o tempo. No primeiro sonho que eu vi a nuvem, o nevoeiro, é um vírus. Depois eu vi a ira de Deus. E no terceiro ponto que eu vi minha irmã aí e um homem vistoso, para mim esse homem era Jesus. Assim que eu peço a vocês que orem